Você sabe o que é experiência quase morte? Bom, esse é um tema super interessante aí, principalmente para quem quer saber um pouco mais sobre a consciência, principalmente essa consciência sobrevive após a nossa morte ou mais, se ela é primária a tudo, se na verdade a consciência vamos dizer, é a parte que manda do nosso corpo e o resto é só decorrência dela. Em 1975, um médico e filósofo americano, ele cunhou o termo em inglês Near Death Experience, que em português é traduzido para experiência quase morte, que basicamente relata um padrão de pessoas que sofreram acidentes, sofreram paradas cardiorrespiratórias, principalmente durante uma cirurgia, e elas têm um determinado padrão do que elas contam que acontecem nesse momento. Não acontece com todo mundo, tá? É uma parcela aí que varia, mas é uma parcela menor do que, vamos dizer, do que todas as pessoas que acabam sofrendo esses eventos. Normalmente gira em torno de 5%. E essas pessoas relatam muitas coisas interessantes e que, que entre elas mesmo tem um match, mesmo pessoas que não se conhecem. Elas relatam praticamente a mesma coisa e esse mesmo padrão. Bom, como o próprio Dr. Moody fala, mais do que, assim, não é relatado como um sonho. Ele fala uma experiência, vamos dizer, mais real do que a própria realidade. E o interessante é que normalmente essas experiências mudam as pessoas para a vida toda. E mais ainda, tem uma coisa que essas pessoas conseguem contar, foram feitos estudos durante na verdade começou durante 5 dias, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e essas pessoas normalmente relatam o que aconteceu com elas de uma maneira fiel. Elas acabam não mudando a versão ao longo do tempo, que é diferente o que ocorre com pessoas que sonham, até com pessoas que fazem uso, por exemplo, de psicodélicos, que acabam relatando muitas vezes algo próximo, mas tipo anos depois já não se lembram tão bem, já relatam de uma forma diferente. Por isso que ele fala que é mais real do que a própria realidade. Bom, em 1976 ele lançou um livro que em inglês chama Life After Life, e em português é Vida Depois da Vida, que vendeu mais de 13 milhões de cópias, mudou muito a forma como as pessoas e os médicos pensam sobre o tema, que antigamente era tratado como uma loucura, como algo que a pessoa não fazia sentido. E hoje os médicos já entendem muito melhor o que acontece vamos dizer, com essas pessoas. Claro, não se sabe ainda como acontece, por que acontece. A consciência é um mistério, que é o que eu estou tentando trazer nesse canal aqui, todas as pesquisas que eu tenho feito sobre o tema, que é um tema que tem realmente, vamos dizer, me fascinado bastante. E vamos dizer, os principais elementos que ele relata nessa parte de experiência quase morte é uma sensação de paz e ausência de dor que as pessoas relatam, mesmo quando, por exemplo, sofrem um acidente de carro, estão fazendo uma cirurgia complexa. No momento que elas acabam tendo o que praticamente os médicos falam que é realmente a morte, que elas morrem e depois elas voltam, mas nesse momento de morte elas acabam relatando isso. E elas relatam que elas têm uma experiência fora do corpo. Então elas acabam olhando o corpo delas de cima. Muitas relatam de forma fiel o que está acontecendo, o que aconteceu naquele momento, procedimentos que médicos fizeram, ou que a equipe de resgate fez no acidente, até mesmo muitas vezes conversas que ocorreram. E elas falam que quando elas têm essa passagem, vamos dizer, essa experiência fora do corpo, elas são levadas por um túnel de luz, e que a partir desse momento elas acabam encontrando seres de luzes ou muitos parentes que já faleceram. E aqui tem um ponto interessante. Elas relatam muitas vezes parentes que elas quase não tinham contato. Por exemplo,
avô, avó que morreram quando elas ainda eram crianças e que praticamente elas não se lembravam durante a vida, os pais praticamente não falavam muito e elas relatam uma imagem real, muito real, que elas guardam, que quando elas contam, vamos dizer, para os pais, para parentes que conheceram muito bem esses parentes já falecidos, de uma, vamos dizer, de uma fidelidade muito grande. Então esse é um tema bem interessante mesmo. Outra coisa muito bacana é que elas acabam tendo uma reprise de toda a vida e de uma forma muito rápida nesse momento. É como se passasse todas as memórias praticamente aí em um estalar de dedos, só que elas conseguem ver, elas são praticamente veem, sentem se aquela memória fez bem para elas e principalmente para outras pessoas que estavam interagindo com elas naquele momento. É como se estivessem revisitando cada momento e vendo se realmente foram momentos bons para ela ou para outras pessoas. Muitas vezes momentos que até elas julgaram serem bons, mas que acabaram magoando as outras pessoas aí. E no final elas têm uma relutância muito grande em voltar para o corpo, porque elas dizem que é um ambiente muito bom, só que quando acaba tendo, vamos dizer, médicos, paramédicos fazem reanimação, essas pessoas acabam voltando para o seu próprio corpo. E há um dilema, elas falarem sobre isso demorou-se muito porque muitas relatam que não queriam voltar e aí causa um problema com a própria família. Muitas têm filhos, tipo, como não queria voltar, tipo, não nos ama, tem algum problema. E não é, elas relatam que na verdade lá onde elas estavam era um ambiente tão bom, tão acolhedor que não sentia a mínima vontade de voltar. Esse livro impactou muitas pessoas, principalmente médicos, começaram a ouvir mais os pacientes sobre esse tema, mas principalmente abriu a porta para a pesquisa. Hoje, a pesquisa na área de consciência está sendo muito bem desenvolvida, claro, não tem os recursos ainda necessários que outras pesquisas, porque não se tem muito produto, vamos dizer, financeiro para sair disso ainda, então as pessoas, principalmente os grandes investidores, não acabam colocando tanto dinheiro nisso, mas ela já está começando a ganhar uma força maior. Para quem não viu o vídeo anterior, eu falei um pouquinho da telepatia, principalmente autistas não verbais, são autistas que não conseguem se comunicar pela fala, mas sim digitando ou teclando. E eles relatam muitas coisas bem interessantes sobre a consciência. Bom, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo sobre o livro do Raymond Moody, inclusive o livro dele, que é A Prova da Vida Além da Vida, que é um livro novo que acabou de ser lançado. Hoje ele está com 80 e poucos anos, ele ainda continua dando palestra, tudo. E também vou deixar um filme que eu assisti até recentemente na Netflix, mas que já está lá faz bastante tempo. 90 Minutos no Paraíso, tá? O filme no começo não tem muita trama, assim, é um filme no começo, vamos dizer, talvez até um pouco cansativo para algumas pessoas, mas vale pelo final, porque no final relata muito bem essa questão da experiência quase-morte, como as outras pessoas também têm relatado. Então o filme é bem fiel ao tema, e eu convido todos vocês a ou assistirem um filme ou a lerem um livro que vai mudar muito a perspectiva de vocês em relação à vida e se tem algo a mais depois da vida.